Bom dia, irmãos. Aos que eu ainda não cumprimentei, 2020 abençoado. É interessante, né, que a gente sempre vem na igreja, né? Sempre mesmo vem na igreja, né? E logo no primeiro final de semana, no primeiro domingo após o ano novo, né? A gente não ia fazer nada, então programar para vir para a igreja. Não é que eu acordei tarde, acordei mais 9 horas, poxa, agora não dá, né? Aí vem aquela acusação, você não veio, você não está fazendo nada. Não é isso, né? Empreenda em nome de Jesus, né? Que a gente tem que ter esse refresco, né? Então, aqui me cabe a missão e a honra de trazer a palavra. Bem, vou deixar claro uma coisa, né? Que se der certo, essa é a parte de Deus, porque Deus é perfeito. Se der alguma coisa errada, a parte fraca aqui no processo sou eu, então eu assumo a culpa, tá? Mas quero que o Espírito Santo continue nessa apresentação que eu fiz, né? Para poder transmitir a mensagem, mas também nas palavras que eu colocarei aqui, tá? Então, pode projetar, Coque, né? O nome da mensagem é Servir e Obedecer, tá bom? Vamos ver, esse aqui? Isso. Eu vou ler, né, uma passagem famosa, duas passagens que eu vou ler, tá? Para a gente poder entrar na mensagem propriamente dita. Tá? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, de 35 a 38. Isso aqui é uma passagem sobre o ribeiro de Bezoar, que se encontra com a batalha dos Amalequitas na época de Davi. Deixa eu me aproximar um pouco aqui, que não estou conseguindo ler. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Esse está no 10. Então, continua. Então, Davi teve a batalha e volta nisso, né? Então, Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi e os que estavam com ele. Isso aí, já batalharam e já voltaram, né? E, ao se aproximar de seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que eles estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. 1 Samuel 30, 21 a 24. Bem, vamos orar. Senhor Deus Pai, te louvamos e agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui como igreja, te louvando, te glorificando. Ó Senhor Deus Pai, que, acima de tudo, tua mensagem seja ouvida pelos corações de todos aqui, Senhor Deus. Eu não sei a condição que cada um está, mas oro por cada querido que está aqui, cada um que tem enfrentado os desafios, e peço tua proteção, Espírito Santo de Deus. Cuida de cada um e tenha liberdade de operar aqui. No nome santo de Jesus, amém. Na Segunda Grande Guerra Mundial, né, eu gosto de assistir filmes, né,
que envolve a Europa, porque o filme lá do Pacífico que envolve japoneses, assim, eu fico meio consternado, então eu fico meio influenciado, né? Então aí eu prefiro assistir a história da Segunda Guerra Mundial na parte da Europa, né? Quando houve a invasão da Normandia no dia D, né? Foi uma batalha que principalmente os americanos entraram lá pela França e foram indo em direção, milhares morreram lá nas praias da Normandia, né? E mesmo assim no segmento, né? Então, quando nesse seriado que chama Bands of Brothers, né, os soldados aí, a companhia já está na Bélgica e enfrenta o inverno, né? Imagina, o dia D foi 5 de maio, junho, né? 5 de junho, e aí eles já estão no inverno na Bélgica. Demorou quase 6 meses para eles chegarem na Bélgica, da França à Bélgica, né? Isso batalhando contra os alemães. E aí pegaram no inverno, tipo neve e caindo foguete, né? E estavam lutando lá, né? Então, nesse contexto, né, tem esse soldado aqui que está lá, né? Com fome, com frio, né? Sendo atacado, está na batalha, né? Então, o que aconteceu, né? A logística do exército americano trazia suprimentos, além dos suprimentos trazia munição, né? Equipamentos novos, né? E também, o que eles fizeram? Eles fizeram, né, um chuveiro de água quente. Eles aqueciam, né, tipo aqueles negócios de sítio, aquecia um negócio, um tambor em cima e tinha uns canos que desciam, né? E aí, no caso, o soldado pôde tomar um banho. Acho que deve ser um mês que o sujeito não toma um banho, né? Imagina tomar um banho assim, tipo menos 10 graus, menos 15 graus no meio da batalha, né? Então, isso me marcou, dizendo assim, um refresco em meio à batalha, né? É o que parte do exército de Davi teve, um refresco a meio da batalha, tá? Então, é mais ou menos isso que dentro da cultura japonesa a gente tem, né? Tem um refresco, dá uma sentada no forô, né? Dá uma descansada nisso, né? Para poder continuar a batalha, né? Mas por que eu trouxe isso, né? Porque assim, eu tenho, Deus me deu um dom, né, de ver certas coisas e ter um entendimento, né? Então assim, quando na época da eleição da diretoria e do conselho diretivo, né? É a mesma dificuldade. A igreja mudou, mas sempre essa mesma dificuldade de encontrar pessoas que se disponham a servir, né? Felizmente, Deus envia trabalhadores, né? E tem trabalhadores que se levantam para poder fazer isso. Mas não é só durante a eleição. A renovação das lideranças enfrenta a dificuldade, né? E também existe dificuldade de criação de novos ministérios, né? Deixa eu ver para um pouquinho. Então, o que aconteceu, né? Nesse cargo de presbítero, né, eu fiquei 4 anos, 2 anos com o pastor Edu e 2 anos com o pastor Luiz, né? Foi um grande desafio, né? Quando eu fui eleito, não sei se é cargo eletivo, eleito, né? Para ser presbítero, né? Não se sabia muito bem, né? Até o senhor Rideu falou, ele era presbítero na época, né? Que, pastores, permitam mais que os presbíteros participem, né? Então, eu fui me aconselhar com o Hugo, com o seu Yuzuro, com o seu Rideu, né? Sobre como é que é esse negócio de ser presbítero, né? Bem, no fundo, né? Isso me trouxe uma certa segurança, uma certa direção, né? Mas o que Deus tinha proposto para a gente, né, é conversar com os líderes dos ministérios. Então, junto com a dona Maria, o doutor Edson, né, a gente, nesses anos, primeiros anos, a gente sentou e conversou com ministérios, orou, né, a gente não era uma coisa executiva, de definição, de diretiva, e sim de cuidado mesmo com as pessoas, né, e isso que é a direção que Deus nos deu naquela época, né. Mudou os pastores, né, a gente percebe que também mudou, né, a função que a gente exercia.
Então, a gente percebeu que o pastor Luiz precisa de apoio, precisa de ouvir todo mundo para tomar decisão. Então, essa é a direção que a gente fez nesses 2 últimos anos, né? E, sabe, foi uma batalha mesmo. Mas, comigo, não tenho esse problema de coragem, né? Não tenho, assim, eu me conheço. Então, assim, o que eu coloco aqui não é para minha vanglória, né? Mas é para poder ajudar as pessoas que possam estar em situações semelhantes para poder ter essa direção. Então, foi, assim, são anos de batalha, mas são com alegria. Não é uma coisa pesada, com alegria mesmo, de coração mesmo, né? Então, assim, aí, né, os pastores estão vendo quem vai ser eleito, né? Então, Marcelo, né? Vê aí, pensa, ora, conversa com a família, se você quer, assim, isso ano passado, né? Você quer ser presbítero de novo, tá? Assim, não tive uma resposta clara de Deus, né? Mas, assim, consultando minha família, minhas filhas, principalmente, né? Eu notei que elas estavam sobrecarregadas. Por quê? Porque a gente tem que ficar aqui. Assim, eu gosto de estar a par por dentro do que acontece na igreja. Então, reunião de diretoria é uma coisa assim que nos deixa a par, a gente pode contribuir, isso é bem legal. Mas estava sendo um peso para as minhas filhas, né? E percebendo que isso, né? Porque minhas filhas estão crescendo, logo não vão estar com a gente, né? Então, vão seguir o caminho delas, né? Então, é um tempo que não volta atrás. Então, se eu vou dizer, não, vou ficar aqui, daqui 5 anos, daqui 8 anos, eu vou poder ficar com a minha família, pode ser que eu não tenha mais minhas filhas. Eu, assim, tenho quase certeza que não vou ter do jeito que eu tenho hoje em casa, sob a minha guarda, tudo isso. A gente tem que liberar para que elas possam crescer. Então, é um tempo que não volta. Então, eu entendi de Deus que não era hora de eu me dispor ao cargo, né? Então, me veio essa passagem, né, de Davi, né? Que o pessoal ficou lá, tipo, não vamos ser mesmo, dar uma descansada e tal. Acho que é essa a proposta para esse ano. Não que eu fique sem fazer nada, né? Mas, assim, a proposta é isso, de ter um refresco, né? Tomar uma chuveirada quente no inverno, no meio de uma luta, né? Porque a gente está numa batalha, né? Então, aí eu fiquei entendendo, poxa, mas como é que esse negócio... Aí, por isso que veio esse tema, né? Servir, né? Como que leva a servir? Poxa, Deus está me mandando, então, para não servir, mas Ele manda que tem que trabalhar, né? Aí eu fiquei pensando nisso, né? E Deus foi mostrando ao longo desse tempo, quanto que foi a eleição? Foi em novembro, né? Foi em novembro, né? Então, foi mostrando qual que é a direção disso de servir, né? Então, vamos lá, a definição, servir, o que é? Trabalhar para o reino de Deus. O que inclui? Evangelizar, ministrar, ensinar, profetizar, administrar, louvar, pastorear, orar. Alguém tem mais alguma coisa que envolve servir? Pode falar, viu? Tá? Mas acho que incluiu a maior parte do que precisa. Tá? O que motiva as pessoas a servir? Os outros membros da igreja fazem o mesmo. Todo mundo faz, acho que vou fazer igual, né? Tem que ser, né? O sucesso do ministério. Olha, meu ministério aqui está bombando, né? Isso aí está voando baixo. Os pastores e membros, a pastora Beth me fala, obrigado. Nossa, você é um crente. Retribuição a Deus para os pastores. Deus fez tanto para mim, eu quero retribuir. Né? Um coração grato, né? Ou obediência. Tá? Aqui vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso. Né? O que é retribuição? Retribuição é devolver o favor. Ou seja, você não vai ficar devendo favor. Tá? Então, você está devendo um favor, né? Então, alguém me trouxe uma água, então vou dar um boletim para não ficar devendo favor.
Isso dá um certo equilíbrio, né, nas relações sociais, né? Que acaba sendo, você sente na obrigação de retribuir, né? É mais ou menos o que na cultura japonesa chama de omiyage, né? Ou seja, você dá um presente, né? Você foi viajar, você deu um dinheirinho lá, um carinho para você viajar melhor, então você fica na obrigação de trazer um presente para essa pessoa, né? Isso é uma coisa cultural do Japão, né? Então você vê que isso é uma coisa muito social, né? Mas assim, o que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento que você nunca vai poder pagar de volta um favor que você teve. Por exemplo, assim, digamos assim, você mora num prédio, está num prédio, o prédio pega o fogo, vai lá o bombeiro e te salva a vida. Você vai poder pagar de volta? Não, né? Você é bombeiro para salvar a vida dele? Ele é bombeiro, está lá, pega o fogo, o prédio do bombeiro, você vai salvar ele? Não, não dá para pagar de volta. Tem coisas que não dá para pagar de volta. Tá? Então, isso existe um desequilíbrio, né? Daí vem o conceito de graça, né? Quanto que valeu o bombeiro te salvar a vida? Para ele é o trabalho dele, mas e para você? Né? Agora, se a gente que não obedeceu as regras da CIPA, estava lá no meio do fogo, né? A gente não merecia morrer? Não seguiu a lei da CIPA, né? Que é a prevenção de acidentes, merecia morrer, mas, no entanto, a gente não recebeu o que merecia, né? Recebeu a vida. Tá? Então, aí chega esse bombeiro que te salvou, aí você, obrigado, tal, nunca vou conseguir pagar isso de volta, tá muito bem. Você está precisando de alguma coisa? Olha, eu estou precisando de um cafezinho. Um cafezinho, mas não quer alguma coisa a mais? Não, sabe, eu estou precisando de um café, um cafezinho bem feio. Agora, qual que é o café que você vai fazer? Qual café que você vai fazer? Não seria o melhor café que você vai fazer na sua casa? O cafezinho vale a sua vida? Não, né? Mas o bombeiro quer o quê? Quer o cafezinho. Então, você com gratidão faz o melhor café que você tem na sua casa e com o melhor jeito que você sabe. Vai conseguir pagar de volta? Não. Então, isso acaba refletindo uma situação espiritual, né? Então, a gente nunca vai poder pagar de volta, retribuir, mas a gente pode ser grato. Então, novamente, Jesus nos salvou? Nos salvou. Se a gente aceita, olha, Jesus Cristo, você é meu Senhor e Salvador, sem você eu não consigo nada, sou um pecador, e eu preciso de você, o Senhor é o Senhor da minha vida. Você reconheceu? Né? Jesus te salvou. Você vai poder retribuir? Não, não dá. Não dá, né? Sinceramente, não dá. Não dá, né? Eu ganhei um livro da minha cunhada, a Krista Kag, né, sobre a descrição da crucificação de Cristo por um médico. Mas não estou conseguindo ler direito, né? Porque aqui é igual aquele filme lá do Mel Gibson, Paixão de Cristo, né? Que é assim, olha, a cruz é desse jeito, pesa 100 quilos, foi pregado com metal, com cravo, nossa, é difícil, né? Então, imagine se é difícil ler, imagine difícil passar por isso. Como que a gente paga de volta isso? Não dá para pagar de volta, mas a gente pode ter um coração grato. Né? Olha, Jesus, eu não consigo pagar o que você fez por mim, mas é o cafezinho que você quer? Eu vou fazer o melhor cafezinho que eu. Se é para arrumar o copinho aqui, eu vou fazer com carinho. Se for para fazer a mensagem, eu vou fazer com o meu melhor de conhecimento, força e com coração. Né? Então, aí que está a diferença entre retribuição. Então, a gente vai ter que sair de algo que é socialmente aceito, principalmente na cultura japonesa, que é de retribuição, e entrar numa cultura de graça e misericórdia. Isso, assim, a gente fala dentro de uma cultura japonesa que tem facilidade em seguir a lei, né? Mas tem dificuldade de sentir a graça.
Mas, né, como a gente está aqui no Brasil, que existe às vezes uma cultura da graça barata, a graça foi de graça, mas não foi barata, né? A gente também tem que sentir essa graça junto com a lei, né? Então, o que é o serviço ministerial? Aqui Paulo, para os Coríntios, né, fala: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Agora, a gente sabe então que Deus nos chama a servir. Por quê? Porque a seara é grande. A gente sabe que temos gratidão porque Jesus nos salvou, né? Mas qual que é o passo seguinte? Saber se realmente a gente está fazendo a vontade de Deus. O que são bons frutos, né? Então, isso aqui é um tapa na cara, né? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Um tapa na cara, né? A gente que frequenta a igreja, né? Um tapa na cara, né? Por quê? Porque a gente faz aqui, Senhor, Senhor. E será que eu estou nos que não vão entrar ou nos que vão entrar? Né? Então acorda, gente, né? Vamos ver, né? Então, qual que é a reflexão que a gente faz, né? Que eu cheguei a uma posição. Espera um pouquinho. Servir, nós escolhemos quando e quem servir. Eu vou servir, mas eu vou servir onde eu quero, tal, porque eu sei meus dons, né? Eu sei o que eu vou fazer, tá? Nós estamos no comando. Tem uma preocupação, não, isso aqui, meu ministério não vai ser passado para trás, isso aqui estão me usando, né? O que é ser servo? Voluntariamente escolhemos obedecer. Lembra, assim, pensa bem, no Brasil teve escravidão, volta na escravidão. O sujeito lá, né, que é escravo, chega o capataz, você vai aqui colher esse café aqui, ele vai escolher? Não, capataz, espera um pouquinho, isso aí não dá, está fora das minhas condições, tá? O escravo vai escolher? Não vai, né? Ele vai fazer o que manda, porque é escravo, né? Tá? Só que assim, a gente é servo, escravo de Cristo no amor, não na chibata do capataz, no amor. Aí é diferente, voluntariamente escolhemos ser escravos, né? Agora, se escolhemos ser servos, né? Quem está no comando? É a gente que escolhe ou é Deus que escolhe? Tá? Então, aí já deixa de existir. Não, meu ministério não pode ser passado para trás, não posso ser usado. Então, deixa de ter essa preocupação, né? Se é Deus que está mandando, você é servo, você tem que fazer. Isso aí está na celebração da disciplina, um livro que a pastora Beth aí recomendou para a gente ler, né? Que ajudou nessa reflexão, tá? Então, qual que é a linha de raciocínio? Deus nos ama incondicionalmente. Estou falando alguma novidade aqui? Não? Amor ágape, né? Jesus colocou alguma condição para ser crucificado? Eu vou só para a cruz se esse pessoal aí se candidatar para ser na eleição do Bosque. Jesus falou isso? Não, né? Então é incondicional. Ele fez isso sem colocar condições. É o amor incondicional. Não é novidade, né? Só que Deus nos deu os mandamentos. Desculpa. Deus nos chama a servir. Deus nos dá um jugo suave e uma carga leve. Tá? Então, ao contrário do capataz, Deus sabe a nossa capacidade. E se nós não temos, Deus nos capacita. E também Deus nos dá período de descanso, né? Como exemplo da
do ribeiro de Besor. Tá? Então, onde que é o ponto que Deus me mostrou? Né? Que a questão não é servir ou não servir. Porque hoje, eu não sou presbítero. Está escrito aí que eu sou presbítero. Eu não sou presbítero. Virou o ano, eu não sou presbítero. Tá? Deus mandou eu deixar de ser presbítero. Mas espera um pouquinho. O que é isso? Assim, na visão da liderança da igreja, né? É uma visão pragmática. Alguém tem que fazer esse negócio aí. Tem um cargo a ser preenchido. Né? Só que o ponto não é esse. O ponto é que a questão é obedecer ou não obedecer. Aí, a gente vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo nisso. Tá? E a visão do cristão, ou seja, de nós, em processo de amadurecimento. Obedecer ou não obedecer. Tá? Então, Jesus lá no templo, falando para os sacerdotes, né, fez a parábola, né, dos 2 filhos. Né? O que acha? Isso falando para os sacerdotes lá, fariseus. Né? Havia um homem que tinha 2 filhos, Jesus contando. Né? Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Jesus perguntou, né? Aí os fariseus falaram: o primeiro. Responderam-lhe eles, né? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Né? Então, o ponto é a obediência. Tá? Obediência a quem? Uma questão é que, depois que houve a queda da humanidade, Adão e Eva pecaram, né? A rebelião está no nosso coração. O que significa isso? Rebelião, vamos fazer um comunismo aqui, ser subversivo? Não. O ser humano quer fazer somente o que deseja fazer. Eu só quero fazer o que eu quero. Eu só vou fazer o que eu quero. A rebelião nos afasta de Deus. Se Deus está falando para fazer uma coisa, a gente faz somente o que a gente quer, provavelmente outra, né? É um pecado. Então, o que tem que fazer com o pecado? Bem, pode deixar lá e o pecado continua gerando mais pecado, né, nos afastando mais de Deus, né? Então a gente tem que confessar. Quando a gente confessa, isso eu estou errando. Isso é um tempo presente, né? Quando a gente se arrepende, poxa, se eu pudesse voltar atrás... Tem esses filmes, né, que voltam atrás no tempo. Né? Se eu voltasse atrás, eu faria desse jeito. Isso é um arrependimento, em relação ao tempo passado. E a renúncia, não, daqui para frente eu não vou fazer. Então a gente tem que fazer com o pecado, trabalhar com o pecado, tirando fora da nossa vida, no presente, no passado e no futuro. Tá? Beleza, para mim aí não tem problema nenhum, né? Porque o que Deus me falou assim, eu perguntei: quem que eu sou, Senhor Deus? Né? Aí Deus me respondeu: Eide, você é meu filho amado e obediente. É que eu precisava ouvir, né? Isso me libertou de muitas coisas, né? Então, para mim, beleza, né? Não tem problema algum obedecer, né? Só que assim, eu não posso medir todas as pessoas com a minha régua. O que eu quero dizer? Se tem uma coisa fácil ou difícil para mim, não vai ser fácil ou difícil na mesma proporção para todas as pessoas. Então, as pessoas são diferentes, então tem suas dificuldades, tem seus dons e tem suas habilidades e capacidades. Então, respeitando isso, eu vou entrar, né? Para mim, assim, beleza, aqui tranquilo, né? Então, vou entrar um pouquinho mais a fundo para poder ajudar as pessoas que não têm isso, não estou me vangloriando. Estou falando assim que eu tenho essa facilidade, eu acho que é um presente de Deus, né? Mas para poder a gente andar nisso, né?
O que acontece? O nosso sentimento em relação a Deus é influenciado pelo sentimento que temos ao nosso pai terreno. Tá? Então, que assim, eu falo no curso de educação de filhos, assim, a gente pai homem, né? A gente tem uma responsabilidade grande. Por quê? Porque até uma certa idade, né, a gente vai ser a representação de Deus na vida dos nossos filhos. Tá? Então, se o nosso pai mesmo, de carne, se ele foi presente, eu falo, foi porque meu pai já morreu. Né? Ou se ele os que têm a alegria de ter os pais aqui, presente, vai sentir Deus presente. Se ele nos ouvia, ou nos ouve, aí você vai sentir que Deus nos ouve. Cada um vai sentir Deus nos ouve. Se o pai terreno teve ou tem sabedoria, vai sentir a sabedoria que vem de Deus. Se um pai que falava ou fala, não fala coisas besteira, mas fala coisas que são importantes falar, aí vai ouvir mais fácil a voz de Deus. Então, é frequente a pessoa, eu não ouço a voz de Deus, tal, né? Nunca ouvi a voz de Deus, né? Aí vai perguntar, como é que é a sua família, tal, como é seu pai? Meu pai era um japonesão que nem falava muito, né? Então, assim, isso acontece comigo. Meu pai era um homem, né, que não falava muito, como um bom japonês. Mas quando falava coisas que eu considerava muito. E coisas que me abriam, filho, você tem que estudar. Pai, eu não estudei, estou pagando para isso. Então você tem que estudar. Então o que eu fiz? Estou estudando até hoje. Né? Então são palavras fortes. Né? São palavras fortes. Então, assim, o que acaba acontecendo com a minha relação com Deus? Né? Deus não me fica falando toda hora se eu devo fazer o almoço assim, o almoço assado, né? Mas quando eu pergunto, Deus me responde. Às vezes audivelmente, às vezes não. Como assim, uma cena que se clareia. Tá bom, é assim. Né? Então influencia. Né? Daí a responsabilidade de nós pais, né, na vida dos nossos filhos. Né? Se ele foi ou não confiável. Né? Se o pai prometeu uma coisa e não fez, a chance da gente sentir que Deus não é confiável é enorme. Tá? Aí, como é que é o processo relacional com Deus? Né? Isso aí a Ângela me ajudou a fazer. Né? Aí eu sempre mostro para ela dá uma olhada, vê, faz isso. Né? Bem, nós somos crianças. Quando a gente é criança ou foi criança, né, a gente tem um pai terreno e tem Deus. Né? E o sentimento que a gente tem, nosso pai, a gente projeta para Deus. Né? Então, existe uma obediência comportamental. Então, a gente fala no curso do infante, o curso de educação de filhos, né, é que quando é muito pequeno a gente tem que ter obediência. Obediência. Né? Não coloca o dedo na tomada. Você não pode explicar que os elétrons passam, que estimula a terminação nervosa e o centro nervoso vai gerar uma sensação desagradável. A criança não vai entender. Ô moleque, não põe o dedo aí. Né? Acabou. E aí, depois que a criança vai crescendo e vai tendo entendimento, né, a gente vai começar a explicar. Aí no curso de adolescente, a gente não pode mais mandar. A gente tem que conversar bastante para explicar as coisas da vida. Tá? Então, o que acontece? A gente tem uma obediência comportamental. Então, o nosso pai é um super-herói. Não é assim? Não foi no Dia dos Pais? O super-herói. Mas assim, os jovens fizeram, meu pai é um super-herói? Não, até uma certa idade. E qual que é o processo? O processo, né, é que as crianças crescem, viram adolescentes e adultos. Né? E aí precisam de uma relação direta com Deus, que gera uma obediência de coração. Tá? E aí o pai terreno continua lá, influenciando, sendo importante, não é que foi tirado de lado, mas assim, muda, por quê? Porque a pessoa deixa de ser criança e se torna um adulto. Né? E aí, quem vai ser o super-herói? É Deus. Só que o que acontece? Por vezes, a gente não faz esse processo que chama amadurecimento espiritual, a gente fica como se criança. A gente não entende Deus como realmente Ele é.
A gente sempre se comporta perante a Deus como a gente se comportava ou comporta perante o Pai. Então a gente tem que ter um amadurecimento, sair disso. Tá? Aí tem que ter restauração de relacionamento. Tá? Eu sou muito consciente de qual ponto eu posso alcançar aqui. Tá? Vamos lá. Nossa experiência, minha experiência, eu falo nossa por quê? Né? Não há relação entre pais e filhos sem problema. Assim, eu sempre conto essa história, lidero o curso de educação de filhos e tal, e a gente foi lá no encontro da família pelo DF, aí o Craig falou assim, vocês, vamos, né, os pais confessam os filhos onde tem magoado. Opa, beleza, eu sou líder, eu sou do bom, eu sei, eu tenho conhecimento, tá bom então, mas já que ele está mandando fazer isso, eu vou fazer isso. Minhas filhas aí, fala que o seu pai é bom. Onde o seu pai tem te magoado? Olha, papai, você tem falado duro com a gente, não tem nos ouvido, tem nos dado pouco carinho. É. Então, se até o fariseu que se esmera, faz tudo certinho perante a lei, né, chega na hora, não dá para dizer que a relação tem problema. Então, e aí, a relação que seu pai, sua mãe fala, tá tudo bem. Eu não acredito. Não vou falar na cara, né? Mas eu não acredito. Sempre tem um problema. É só perguntar. Mas também não pode perguntar direto, né? No caso, eu perguntei, né, mas respondi, eu teve a resposta na cara. Mas agradeço minhas filhas por serem sinceras, né? Então, assim, não há relação entre pais e filhos que não tenha problema. Então, há problema quando a gente fala que não tem problema, ou pensa que não tem, acredita que não tem problema, ou quando não resolvemos. Beleza, vai jogando, vai joganar, vai indo para frente, vai empurrando com a barriga. Então tem problema. Então o que tem que fazer? A gente foi magoado, chora. Chora porque não foi justo. Chora porque doeu. Mas não chora sozinho. Chora com Jesus. Tem que chorar. Mas meu pai me criticou, meu pai mandou fazer isso, meu pai não falou nada, nem me deu um parabéns quando eu tive uma vitória. Isso doeu. Chora, mas chora com Jesus. Né? E devemos perguntar, Jesus, tá bom, você chorou comigo, e agora? Né? Aí Jesus vai te curar. Tá? Então aí, quando a gente recebe cura de Jesus, a gente pode perdoar nossos pais, assim os honrando. Olha, como eu estava falando no começo desse slide, assim, sou muito consciente do grau de impacto que isso vai ter. É mais ou menos como dar uma aula. Se você só fala, o grau de absorção da informação é 5%. Se você usa slides como esse, aí aumenta para 10%, 15%. Tá? Assim, às vezes eu dou aula de medicina, acompanho estágio, né? Então a gente dá aula e acompanha também as pessoas. Mas como é que elas viram verdadeiramente médicos? Quando elas caminham junto com a gente. Né? Quando a gente dá aula, por exemplo, eu sou cardiologista, né? De infarto agudo do miocárdio, de insuficiência cardíaca. A pessoa entende como é que faz assim, faz assado, esse é o tratamento. Aí chega lá, essa pessoa aqui está com infarto, o que você faz? Fica paralisada. Né? Mas na medida que caminha junto, faz assim, faz assado, desse jeito, ensina os caminhos, aqui eu vou fazer o que não está escrito nos livros, porque assim é desse jeito. Então é um processo humano. A gente precisa disso, provavelmente, mais ou menos 10% das pessoas vão ficar empucadas com isso. Os outros 90% vão... Segunda-feira, amanhã, já o que era o negócio mesmo? Deixa eu ver no boletim o que foi falado. Por quê? Porque a mensagem foi mal dada? Eu acredito que não, porque eu trabalhei da melhor maneira possível, dentro da minha força e conhecimento. Aqui é um processo humano. Se você não faz isso junto com uma pessoa que já caminhou junto, não funciona. Tá? Então, se a gente quer ter um amadurecimento espiritual, obedecer a Deus, né? A gente tem que ter meios de cura. Então, tem um acompanhamento pastoral, né?
tem discipulado, né? Que é andar junto, né? Curso Veredas Antigas, curso de crescimento e restauração, que é o Rever. Tá certo assim? É? Tá. Então, assim, tem que caminhar junto, tem que ter junto, tem que levar a pessoa junto, né? Porque senão, essa palavra não vai a lugar nenhum, né? Tem que prestar contas. É assim que tem amadurecimento espiritual, pequenos grupos, tá? Só que assim, poxa vida, né? Tá bom, eu quero obedecer, né? Entendo, então agora estou maduro, eu sei que teve problemas com meu pai, né? Perdoei já meu pai, Jesus me curou, agora eu quero obedecer, né? Mas estou com medo de não dar certo, né? Medo de ser incapaz, decepcionar, abdicar dos próprios interesses, né? Aí ser medo, o que cura o medo? Essa passagem aqui, ó. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é afeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tá? Então, assim, muita gente tem ansiedade, né? Fala assim, tá bom, tem ansiedade por quê? Né? A ansiedade é um tipo de medo, né? Tá bom, você está com seu filho, uma criança, um neto, sobrinho, uma criança está com medo do bicho-papão. Aí o que você faz? Você adianta ficar lá mostrando debaixo da cama, dentro da máquina, que não tem nenhum bicho-papão? Não adianta. O que acalma a criança? Colocar no colo e falar, tá tudo bem, eu estou aqui com você. Então a solidão, né, nos gera muito medo. Mas o que não liberta do medo? Saber que a gente não está só. Que Deus está conosco. Ah, é? Deus está conosco. Então, estou medo do quê? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Maior que está conosco do que quem está no mundo. Não é assim que a palavra fala? Então por que ter medo? Se quem mandou o que eu estou fazendo aqui é Deus. E Deus vai estar comigo. Então, na capacidade de servir, né, Paulo nos fala, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que eu tirasse, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta, né, na versão mais conhecida. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque eu me gloriarei mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Ah, pastor, eu não sei se eu sou capaz. Realmente não é capaz. Mas Deus te capacita. Né? Deus te capacita. Então, isso é que a gente tem que ter a confiança que Deus nos ama incondicionalmente e nos dá capacidade para servir. Tá? E se a gente fica cansado ao servir? Existe. Eu fiquei bem cansado no final desse ano. Bem cansado mesmo. Tá? Teve várias atividades e aí lá na Assembleia Geral eu já contei isso, né? A gente foi defender as propostas do Bosque, foi uma batalha. Mas vocês sustentaram a gente em oração. Mas foi uma batalha. Aí estava cansado, bem cansado, né? Então, a primeira vez que eu dei a mensagem foi vinde a mim, né? Trabalhar no Espírito. Nesse sentido de que a gente está fazendo, a gente não tem que fazer na carne, no nosso próprio esforço, mas sim fazer no que o Espírito direciona, aí beleza. Tá? Fazemos o que Deus quer, não o que nós queremos. Tá? Isso ajuda bastante, porque a gente tem certeza que Deus vai nos capacitar. E uma igreja simples, que é um processo de clareza, movimento, alinhamento e foco. A propaganda, workshop do discipulado em Visionar, que é o pastor Josué Campanha. Tem 50 inscritos já, né? Isso é bom. Mas quem não tiver, encorajo vocês. Dia 1º de fevereiro aqui no Bosque. Vai ser o dia inteiro. Então o que é? Nessa palestra inicial, a gente descobriu que a gente é uma igreja complexa.
Sabia que a gente é uma igreja complexa? Vocês sabiam? O que é uma igreja complexa? Um monte de atividade, não tem data para nada, todo mundo cansado, né? Aí o pessoal perguntou, o pastor Cuboto, você que falou isso para o José? Não, foi ver, ele fez um levantamento e descobriu que tem uma chamada Igreja da Cruz, que é uma igreja vibrante, que cresce, e uma igreja complexa, que são essas características. E então a gente se encaixa nessa igreja complexa. Como fazer isso? Workshop o Envisionar, dia 1º de fevereiro. Tá? Que envolve clareza, movimento, alinhamento e foco. Tá? Não é a gente muda tudo agora, mas é simplesmente a gente fazer o que Jesus nos mandou fazer. Tá? Passos para a obediência. Primeiro, você tem que decidir obedecer. Olha, como qualquer coisa, olha, eu não consigo, mas eu quero. Deus, me cura disso, me capacita disso. Retirar o que nos afasta de Deus. Pecado, confissão, arrependimento e renúncia. Normalmente é difícil fazer isso sozinho. Então, por isso a necessidade de fazer isso ou em pequeno grupo ou dentro de uma estrutura que te acompanhe. Saber a vontade de Deus. Como é que a gente sabe essa vontade de Deus? Ter um relacionamento íntimo com Deus, saber quem é Deus, lendo a palavra, orando, ouvindo a voz de Deus. Até irmãos nos dão profecia, a gente tem que discernir, né? Realmente isso é uma coisa, porque às vezes existem barulhos que interferem nessa comunicação, né? Esse final de ano, né? Meus sobrinhos foram lá em casa passar uns dias, né? Tenho 2 sobrinhos, filhos do irmão da Ângela, né? Então eles têm 15 e 12 anos, né? Então a gente sentou lá, leu a palavra, né? E Deus me falou, vamos ver que esses meninos, eles não frequentam a igreja, né? Eles foram no Shalom e tal, né? A gente está trabalhando isso no coração deles. Como ouvir a voz de Deus, né? Aí a minha cunhada Krista Kag estava lá, né? E falou uma coisa legal, interessante. Bem, vocês não sabem, no meio de um monte de gente, ou quando sua mãe está te chamando, você não reconhece? Reconhece, né? Filho! Né? Ah, não, essa não é minha mãe. Né? Essa não é minha mãe. Ah, essa é a minha mãe. Ela que está me chamando. Né? Então, assim, como que a gente reconhece a voz de alguém? Quando a gente conhece alguém. Então, como que a gente ouve a voz de Deus? E sabe que é de Deus? Quando a gente conhece a Deus. Né? Mas, às vezes, tem muita gente que é muito auditivo, tem gente que é muito visão, muito palavra. Né? Aí, depende mais, né, de como cada um encara, mas Deus quer falar com a gente e usa diversos modos. Tá? Então, saber e discernir realmente se vem de Deus. Os cuidados, né? Discernir a origem, né? Isso, conhecer a Deus, né? Discernir o modo, né? A direção do Espírito Santo. E se você vai agir ou não, né? Aí você tem que discernir o tempo. Às vezes Deus nos revela coisas que as pessoas não estão prontas. Então a gente não deve agir naquele momento. Deus tem que trabalhar antes. Tá? Então, se Deus te revela coisas, a gente tem que perguntar se tem a hora de agir ou não é hora de agir. Tá? Então, um relacionamento íntimo com Deus. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Se for ver, eu estava pensando, a Ângela estava tocando lá uma Bíblia em áudio. Se vocês, povo de Deus, obedecerem assim, pô, é só obediência. Na idade de Deus só está pedindo obediência, a Bíblia toda. E o que a gente está fazendo? Está obedecendo realmente? Mas Deus está querendo que obedeça só porque Ele quer fazer as coisas dele? Não. Porque, olha, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa. A terra dará frutos da sua colheita, e árvores do campo darão os frutos. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a colheita da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. Então, quando a gente é obediente, a gente prospera.
Eu vivo isso todo dia. Faço recomendações aos meus pacientes, que mudem a alimentação, façam exercício, tomem os remédios. Quem prospera na saúde? Quem obedece. É uma coisa assim, meio lógica, mas não é tão óbvia. Por quê? Porque as pessoas precisam provar de cura e libertação. E isso é uma batalha espiritual. Então, assim, a gente não dá para acessar isso diretamente. Como é que a gente acessa uma batalha espiritual? Através de oração, da palavra, né? Confissão de pecados, grosso modo falando. Tá? Então, os meios espirituais, né? Então, assim, vira e mexe, né? Eu gosto de tênis, né? Eu falo de tênis muitas vezes por dia, né? E aí a gente cunhou um termo chamado tênis chato. Qualquer coisa vira chato, tênis. Ah, tá calor hoje. Hoje tá calor, não vai dar para jogar muito bem tênis, né? A mensagem foi sobre prosperidade. Se você jogar tênis bem, você vai prosperar. Então, qualquer coisa vira assunto. Até nem vinho, né? Tem gente que apressou de vinho que é o eno chato, né? Qualquer coisa vira chato, né? Fala sobre vinho, né? Então, eu sou um tênis chato, né? Então, assim, aí eu estou me conhecendo aos poucos, né? E eu comecei a jogar tênis depois de velho, né? Aí eu faço aula com 2 professores, né? Um professor falou: olha, Marcelo, você tem uma coisa que te diferencia. Ah, é? O que é? Você faz o que eu mando. Desculpa? Você faz o que eu mando. Não é óbvio, eu estou pagando aula de tênis, vou lá e eu vou fazer aqui. Não é óbvio. Não é óbvio. Que ele fala assim, que é menos de 10% dos alunos, ele dá aula para um montão de gente, né? E é pouca gente que obedece ele, que faz o que ele manda. Então, né? Se você obedece, você prospera. Eu comecei a jogar tênis faz quanto? Uns 8 anos, né? Agora estou no nível avançado lá na minha academia. Tem jogos, né? Então, um nível avançado, né? Então, o que eu chego à conclusão, né? Que obedecer é uma coisa boa para a gente. Se numa coisa sem importância alguma, que é jogar tênis, a gente prova isso, imagine no nosso trabalho. Se você chefia alguém, você quer que ele faça o que você está mandando ou que ele faça o que ele acha que é melhor? Alguém que já foi chefe sabe que tem que obedecer. Por quê? Porque o chefe, ele vê o panorama geral. E se cada peça faz a sua função, a coisa anda. Isso que o chefe quer. Então, beleza, lá no meu trabalho, eu faço o que mando. Eu faço até além do que mando, percebendo a necessidade, né? Não no que eu quero, porque às vezes me prejudica, né? Mas aí eu prospero. Então, a obediência não é uma coisa que só vai nos trazer problemas. Não é um problema, é uma situação que tem que lidar. Vai te trazer prosperidade também. Então, assim, a questão, né, é que o servir é a consequência do obedecer, que faz parte do processo de amadurecimento espiritual. Tá? O servir, por sua vez, ajuda no processo de amadurecimento. Então ninguém entra perfeito, nem vai ser perfeito. Mas nesse processo, você servir te ajuda. Tá? O caminhar junto, o discipulado, também ajuda no processo. Não fiquem sozinhos, vocês não estão sozinhos. Né? E Deus nos dá período de refresco, que é o que eu estou provando, teoricamente, nesse ano e ano que vem. Né? Mas não de aposentadoria do ministério, eu tenho consciência disso. É um refresco, a batalha continua. Né? Às vezes a gente muda de função. Né? Naquele caso lá, o soldado ele é um cabo, depois dessa batalha, muitos tenentes morreram, ele foi promovido a tenente. Às vezes, muda de função. Né? Então, resumindo, para nós, que eu me incluo nisso na liderança dessa igreja, a visão pragmática
né? Que tem que ter gente para servir, tem que ter gente para recolher a oferta, né? Para abrir a igreja, pagar a conta da luz, né? Comprar microfone, tocar o louvor. Tem que ter isso para servir. Essa é uma visão pragmática e tem seu lado certo. Mas a gente realmente tem que entender que isso vai mudar a falta de trabalhadores quando? Quando existir um processo, né, em que todo mundo tem um amadurecimento espiritual, né, escolha obedecer a Deus. Mas antes a gente tem que se libertar de diversas coisas que nos prendem ao passado. Né? Deus é um Deus que nos dá a palavra de vida, tá? Que nos enche. Vocês são importantes. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Vocês são importantes. Né? Eu me sacrifiquei por vocês. Né? Eu te dou a minha palavra. Vocês são importantes. E essas são palavras de vida. Né? Então assim, mas eu não me iludo que a maior parte dessas informações vão ser perdidas, porque são um processo humano. Né? Daí a importância, não, eu quero vivenciar isso. Então, façam esse acampamento. Acampamento pastoral, discipulado, cursos, né, que trabalham o que a gente vivenciou na nossa tenridade. Tá? Então esse é o que eu quero concluir, né? E eu queria orar por vocês. Senhor Deus Pai, te louvamos e agradecemos. Agradecemos essa palavra que o Senhor me deu para transmitir à nossa igreja. A igreja do Bosque, Senhor Deus, a igreja que também amo, mas o Senhor ama muito mais do que eu. Peço por cada um aqui, se tiver, tenho certeza que tenha, né, essas dificuldades no passado, que as pessoas possam provar da tua cura, da tua libertação, do teu amor, que isso possam ser palavras vivas, ou seja, que aconteça na vida de cada um. Repreendo todo o ataque do inimigo para esses meus queridos, porque eles estão aqui, Senhor Deus. Peço que eles se sintam descansados em Ti, Senhor Deus. Te louvo e agradeço, oramos, além de todos os membros aqui, todos que estão presentes, especialmente pelos nossos pastores, nossas lideranças. Cuida dessas pessoas queridas, Senhor Deus, e também das nossas crianças, nossos jovens. Te louvo acima de tudo, que nós possamos ser um povo que obedece a Ti, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Deus.